Bom, muito bem, boa noite, pessoal. Desculpe a chegada um pouco atropelada, eu acho que cheguei uns minutinhos atrasados, mas daqui a pouco a gente entende, inclusive, o funcionamento desses traços. Eu tive que convencer uma parte minha a me fazer presente, que ela não gosta muito de aparecer, então a gente gera uns atritos assim, como tem algumas que querem emagrecer e outras não, então a gente vai entender isso. Mas meu nome é Cláudio Tenholler, eu sou analista corporal, certificado pelo Corpo Explica. E é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, aliado ao conhecimento da doutora Fran, que esses dias experimentou, digamos assim, na própria pele, né, um pouco dessa técnica e ficou apaixonada, né, digamos assim, e me convidou para estar aqui com vocês hoje. Então, é isso aí. Vamos lá, vamos Foi aproveitar a isso noite. mesmo. Depois da nossa conversa, eu não consegui mais dormir. Eu tenho certeza que quem tá aqui também não vai conseguir mais dormir. Então, ó, pega, compartilha no aviãozinho, chama todo mundo que você conhece para assistir, porque esse assunto não pode perder, ele é muito importante. E no final da live, eu tenho um anúncio que é uma surpresa em relação ao Cláudio, né? Então, vamos lá, Beleza? Cláudio, o que Sempre que é, bem-vindo. só no final, o que que é o Corpo Explica? O Corpo Explica, na realidade, é uma técnica, é uma ferramenta que foi criada por uma empresa aqui no Brasil. Yes! Temos uma técnica que é brasileira agora, há um pouco, mais ou menos uns 5 anos. E, na realidade, um pouco da teoria que eu vou falar para vocês, e já deixa eu pedir assim, por favor, não se assustem, porque daqui a pouco eu vou usar algumas nomenclaturas que vocês podem confundir com patologias clínicas, tá? A gente vai falar de esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido, mas não tem nada a ver com as patologias clínicas, tá? São os nomes técnicos dos traços de caráter. E basicamente essa história começa lá em Freud, tá? Se a gente for fazer um resgate na linha do tempo, Freud foi o primeiro médico e depois psicólogo, enfim, que essa profissão não existia, que identificou e disse assim: vem cá, peraí, tem alguma coisa a mais. E aí Freud desenvolveu toda aquela questão, toda aquela história que a gente conhece. Freud tinha um discípulo chamado Reich, e Reich começou a aprofundar os conhecimentos da energia do corpo, da libido, do conceito de Freud, e ele atendendo na clínica já, ele começou a identificar que alguns clientes, alguns pacientes, digamos assim, tinham comportamentos diferentes em relação ao formato do corpo. Então, ele foi o primeiro estudioso dentro da área da psicologia que começou a mapear formatos de corpos com comportamento. Depois de Reich veio Lowen, que aí é um americano, e ele que deu esses nomezinhos bonitinhos que eu acabei de falar. Então, se a gente falar de esquizoide, oral, psicopata, que não tem nada a ver com o assassino sanguinário, masoquista e rígido, foi Lowen que deu esses nomezinhos bonitos que a gente utiliza. E de lá, o que é novo é justamente essa questão de ferramenta desenvolvida por brasileiros. Yes! Eu adoro frisar isso, porque, poxa vida, a gente está fazendo história. A gente tem como medir. Então eu consigo, analisando o meu cliente, o meu paciente, digamos assim, dentro de um processo, a gente faz uma análise corporal e identifica formatos na cabeça, nos olhos, na boca, no tronco, no quadril e nas pernas. E a partir desses formatos eu identifico os percentuais que tem de cada traço e aí eu consigo explicar para a pessoa, assim como eu expliquei para a doutora Fran, como a mente dela funciona. E esse processo ele acontece entre a gestação até os 5, 6 anos de idade, onde a gente passa por 5 etapas de um processo onde o nosso sistema nervoso é construído. E dentro desse processo de construção do sistema nervoso, ele aciona 5 dores inconscientes, uma dor em cada etapa. E aí nessa construção da dor inconsciente, e aí vem e gera o traço de caráter, ela é em relação ao trauma. Aí, galera do ACE, muito É, ali, ó, o pessoal se identificando, né? Cláudio, deixa eu E, só fazer uma observação. A sua imagem às claro, vezes fica um pouco tremida. Não sei se a sua internet está 100% aí. Só deveria estar. Deixa eu se não checar aqui. tiver, vê aí se.
se tá boa, se quer continuar mesmo assim. A princípio, tá Ou, trancando aí para vocês, que eu tô, tô, as- tô monitorando aqui do lado e tá tranquilo. tá, então bora. Então Tá? vamos lá. Então, a primeira etapa do processo de mielinização do sistema nervoso, ela começa lá na gestação, até mais ou menos 1 mês de idade, que é o traço de caráter que a gente chama do esquizoide. Então, o que acontece? Nessa etapa, o bebê, ele não conhece mundo, ele não conhece mãe, ele só conhece mundo. Então, ele está dentro do útero, onde deveria ser um local quente, macio, acolhedor. E o que acontece? Se a mãe se preocupa, se ela tem alguma preocupação, ou se o ambiente gera algum sistema de estresse, o nosso sistema nervoso ao natural, ele tem uma função de proteção, de autodefesa e de sobrevivência. Então, o que acontece? Ele aciona o sistema, quando você fica estressado, o sistema é de sobrevivência. Então, ele aciona mecanismos de fuga ou luta. Quando isso acontece, ele joga o fluxo sanguíneo para os membros, e aí o sangue que deveria estar lá no útero, aquecendo esse bebê, ele é redirecionado, e esse bebê sente a primeira dor inconsciente, que é a dor da rejeição. Então, inconscientemente, aquele sistema nervoso daquele bebê em gestação, ele percebe que se eu existo, eu sou rejeitado. Então, para não ser rejeitado ao longo da gestação, esse sistema nervoso vai concentrar toda a energia na cabeça daquele bebê. Então, toda aquela energia fica concentrada na cabeça para evitar que ele tenha espasmos, estímulos involuntários, porque toda vez que isso acontece, se a mãe está preocupada, se o bebê, se a gestação está certa, se o bebê está indo bem, ou com outras questões daqui a pouco financeiras, enfim, a gente sabe que tem N questões que podem acontecer durante uma Nossa, gestação. nessa Esse bebê pandemia vai nascer um monte de esquizoide. vai nascer uma galera genial aí. Vai nascer um monte de gente com recurso. Mas se fosse só assim, seria fácil, né? Esta é a primeira etapa. Então, quando esse sistema nervoso percebe isso, concentrando energia na cabeça, o que vai gerar para a vida adulta, para o desenvolvimento dessa criança? O recurso, que é justamente o modo em que ele vai sobreviver na vida. Então, esse recurso no esquizoide é justamente criatividade, praticidade, uma didática, e é um traço muito racional. Ele é um traço que a gente chama de traço frio. Então, ele não tem sentimentos e ele não gosta de contato físico com pessoas. E aí, se fosse para dar um exemplo, assim, pense naquela pessoa que você vê na rua e parece que é uma cabeça segurando um corpo. Uma pessoa muito esquizoide, ela vai ter esse formato, assim, vai ser uma cabeça muito grande segurando um corpo, porque o corpo inteiro do esquizoide não precisava existir, já que toda a energia dele durante essa etapa foi concentrada na cabeça. E aí esse é aquele biotipo físico, muitas vezes quando a pessoa tem um perfil muito predominante, que a gente chama que é um magro de ruim. Quer dizer, pode comer de tudo e não engorda 1 grama. É a mesma pessoa que daqui a pouco vai para a academia, quando entrar na academia, porque dificilmente quem tem um pico muito alto de esquizoide vai dizer assim, que academia? Não, isso é coisa para louco, entende? Porque não tem sentido, ele não vai gastar energia no corpo, ele precisa de energia na cabeça. Só que é uma Gente, eu pessoa extremamente produtiva. preciso fazer uma observação. Vocês Vamos lá. não têm noção do tanto de amigo que eu tenho, que é exatamente desse jeito. Magrinho, criativo, inteligente, que não ganha massa, paciente, que quer ganhar peso, não E aí consegue. tem que E eu entender e a gente começa a perceber isso. nunca tinha relacionado. Agora a gente começa a entender esses funcionamentos. A segunda etapa é a etapa do traço oral. Então, o que acontece? É de 1 mês de idade até mais ou menos 1 ano de idade, que é a fase da amamentação. Naquele momento, o bebê ele está em simbiose com a mãe. Então, o bebê identifica a mãe, o pai, à medida que ele vai crescendo, mas principalmente a mãe. E aí, vamos supor que a criança chora. E a mãe vai lá e amamenta. E a criança continua chorando. E a mãe olha a fralda. E a criança continua chorando. E a mãe verifica se não está com cólica, se não está com alguma coisa. E a criança continua chorando. Por mais que aquela mãe teve toda a atenção, o zelo e cuidado para aquele ser humano,
Vamos supor que era uma etiqueta que estava incomodando na roupa, um bichinho, alguma coisa, mas ninguém viu. Nesse momento, esse sistema nervoso dessa criança, ele sente a dor do segundo traço, que é a dor do abandono. E aí o que que acontece nesse momento? Já que é a dor inconsciente do abandono, vai gerar um recurso depois nessa criança de comunicação, de expressão, e vai moldando o formato do corpo dessa criança para formatos mais fofinhos, mais arredondados. E vocês, se vocês lembrarem, quem tem bebê ou teve bebê na família, vai lembrar que logo depois que o bebê nasce ali, ele começa a ficar mais redondinho, mais fofinho. Tem bebê que dá vontade de apertar o dia inteiro e não largar. E aí o que que acontece? É justamente o sistema nervoso moldando o corpo daquele ser humano para se proteger, para não ser abandonado, para não sentir essa dor inconsciente do abandono. E aí o que que acontece? Para a vida adulta, gera um adulto que vai ter muito mais comunicação, vai ter um traço comunicativo, vai ser uma pessoa que adora ficar com pessoas porque precisa do contato para não sentir aquela dor de ser abandonado. É uma pessoa que ela tem, e aí sim é um traço quente, quer dizer, ele é um traço que tem sentimentos, sensações, ele é muito mais sentimental, então ele é mais empático com as pessoas. Mas vocês vão lembrar logo daqueles amigos mais gordinhos, que precisam ficar tocando nas pessoas quando estão conversando, estão encostando, que precisa chorar, porque faz parte, Para e chamar aí vamos atenção. lá. Não para chamar atenção, na vida adulta, a pessoa que tem um traço oral, como ela tem uma sensibilidade maior, ela muitas vezes Ela precisa chora chorar. E mesmo. aí ela chora porque está triste, ela chora porque está feliz, ela chora porque está tendo um monte de sensações, mas isso alivia, inclusive, o traço e bota ele no recurso. Mas geralmente, e aí vem aquela questão, bom, a pessoa que tem um traço muito oral, a gente tem dois tipos de oral que a gente fala. Tem o oral do excesso, que foi justamente aquela criança que a mãe cuidou e todo mundo à volta cuidou porque ela chorava, chorava, chorava e fizeram de tudo para atender essa criança e mesmo assim ela não foi atendida inconscientemente, mas ela teve um excesso de cuidado. E aí geralmente é aquela pessoa que vai ficar bem mais fofinha, mais redondinha, com muito mais volume. E a gente tem o oral da falta, que é um magrinho, entre aspas, o nosso falso magro também, que é diferente do esquizoide, que é um magro, mas ele geralmente vai ganhar mais gordura na linha da cintura, ou vai ter uma gordura falsa por baixo da pele, mas ele é magro, mas ele é todo arredondadinho. E é aquela pessoa bem mais comunicativa também, falante, que precisa estar. A diferença dos dois é que o oral da falta nada fecha o buraco que ele sente no peito e ele sempre dá um jeito de arrumar algo para não fechar aquele buraco. Então, porque ele sentiu a dor da falta, porque aí nesse caso do oral da falta, ele realmente não foi atendido e não deram muita bola para ele mesmo quando ele chorava. Então, são as duas diferenças. Tá. Então, eu tenho várias dúvidas sobre Vamos esse lá. traço Chegamos, oral. falamos de dois traços, mas vamos lá tirar as É, dúvidas do oral. é, o oral é aquele, tem relação com aquela pessoa que come para tentar preencher o seu vazio. Tem? Sim, geralmente a pessoa que está no traço oral e está sentindo a dor do abandono, ela vai ter uma sensação de um buraco aqui assim no peito que não fecha nunca, porque foi justamente onde o sistema nervoso mielinizou, ele saiu da linha do pescoço, veio para a cabeça, mais ou menos até aqui assim, e aí tem uma sensação de um vazio, que é o vazio do abandono. E aí, geralmente, se essa pessoa está se sentindo abandonada, se ela não está num ambiente com mais pessoas que ela possa interagir, possa conversar, possa fazer esse contato que o oral precisa, desse movimento com pessoas, ela pode acabar comendo muito para tentar suprir esse vazio, só que não supre nunca. E aí Então, pode ganhar enquanto ela peso. não trabalhar e não resolver essa questão, essa dor Enquanto inconsciente do abandono, ela não vai conseguir emagrecer. dificilmente ela vai conseguir emagrecer. Inclusive porque, geralmente, quando o traço oral se sente abandonado, ele vai ganhar peso justamente para tentar ser visto. Então a pessoa vai ganhar peso, 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 vai ficando maior e maior, maior para dizer assim: olha só, eu existo, por favor, me percebam. Entende? Esse é o mecanismo desse sistema nervoso. Ele vai fazer o que fez com um bebê, deixando redondinho e fofinho. Ele vai tornar a pessoa maior e maior para tentar ser vista, para dar destaque para a pessoa. Gente, isso é Então, muito incrível. É muito assim, ó, sabe, esclarecedor pelo que você observa no dia a dia, mas quem não conhece, não sabe, nunca fez a relação, para mim é uma novidade incrível, assim. Então, pessoal,
chama os amigos para assistir para não perder isso de jeito nenhum. Eu Vamos tenho mandar mais uma aviãozinho pra dúvida. galera, né? Vamos lá. Tenho mais uma dúvida aí sobre esse oral, que foi Uhum. uma seguidora me perguntou. Esse oral, ele tem assim um medo de não ter. Então ele tem medo de perder as oportunidades, ele vai pegando curso, pegando um monte de coisa para fazer, assim, que ele não quer ficar sem esse vazio, ele tem medo desse vazio, então ele pega um monte de coisa, aí ele não termina para não ficar esse vazio, para não ficar sem aquilo, e essa percepção de perda de oportunidade, porque a seguidora me mandou assim, olha, o meu problema é que sempre que eu estou num ambiente social, eu não consigo não comer o que está todo mundo comendo. Eu preciso Uhum. comer o que está todo mundo comendo, senão eu tenho a sensação de que eu estou perdendo uma oportunidade. Tem essa relação com esse traço? O oral, ele vai saciar a vontade dele se alimentando. E se ele tiver com as pessoas ali no meio, se ele percebeu, se ele estiver sentindo aquela dor inconsciente de estar se sentindo abandonado, se ele entender que se eu não comer as pessoas talvez me abandonem, ele vai comer. Sim. E se ele já chegou lá no ambiente se sentindo abandonado devido a N questões que realmente no ambiente de trabalho daqui a pouco. Imagine uma pessoa oral trabalhando dentro de uma sala fechada fazendo análise de relatório. Vocês vão matar o Entendi. oral. Então o que acontece? Daqui a pouco essa pessoa, nessa loucurada que a gente está hoje aí de emprego, enfim, a pessoa não entende isso, ela simplesmente arruma um emprego para pagar suas contas. E aí coloca um oral, que é uma pessoa que foi construída o sistema nervoso, quem tem um pico maior, para estar em contato com pessoas e ela tem a simpatia, esse carisma, fechada o dia inteiro, durante 6 ou 8 horas, dentro de uma sala sozinha, sem poder conversar com ninguém. Home Gente, eu office queria para ter o oral. conhecido o Cláudio quando eu tinha 18 anos. Home office pro oral é castigo. Imagina. Só se ele puder, dentre 1 hora e pouco de trabalho, sair e não ter uma rotina, mas se ele tiver que ficar fechado o dia inteiro, tipo um atendimento ali, tudo bem, ele ainda vai estar conversando com as pessoas, mas não tem o contato humano. Ele vai começar a sentir a dor do traço de ser abandonado. E aí vai para um evento social, pá, a galera tá comendo, eu vou comer. Até para tentar fechar aquele vazio. Agora, se ele está no recurso, se ele está em contato, está numa profissão em que ele conversa com pessoas, se ele está ali interagindo com todo mundo e ele está no recurso dele, daqui a pouco ele só vai lá pegar um canapé diferente que ele não viu, vai experimentar e está saciado e vai estar no recurso. Maravilha. Muito Ele vai bom. estar no recurso dele e vai estar saciado, ele não vai precisar, não vai ter o buraco, digamos assim, né? Aquele vazio. Certo. Mas o de fazer muitos cursos, se ocupar muito, é o último traço que a gente vai chegar lá depois. Tá. Então, sem atropelar. Ó, Sem a gente está atropelar. com muitas presenças de peso aqui. Um beijo para É, todos os myselfers maravilhosas. uma galera top de linha aí. Então, vamos para o próximo traço. Bom, o terceiro traço, então, como eu disse antes, não se assustem com o nomezinho, mas é o traço de caráter do psicopata. O que acontece nessa fase? Não tem nada a ver com a patologia clínica. O psicopata é naquela etapa justamente onde a criança começa a se segurar nas coisas, então, para se levantar, ela já começa a ensaiar os seus primeiros passinhos, porque o sistema nervoso já está mielinizando mais ou menos na linha do umbigo, então ela começa a ter esse controle motor dos braços. E aí aquela fase bonitinha da criança, ela já está esboçando algumas palavrinhas, ela já faz umas gracinhas, aí papai e mamãe tratam aquela criança como o troféu. Ele assim, fulano, tu viu o nosso filhinho? Olha só, nossa filhinha, que bonita, tá fazendo essa gracinha. Fulaninho faz. E aí a criança faz e todo mundo bate palma. E aí o Faz que uma acontece? roda assim, né, em Faz volta aquela do roda e a bebê. criança tá ali no centro, então vira o centro das atenções. Só que o que acontece? Daqui a pouco a criança não tá naquele dia legal e não tá afim de fazer. E aí ela não faz. E aí quando ela não faz, as pessoas não reagem bem ou não dão mais bola para ela, não dão atenção. E aí inconscientemente a dor desse traço é a dor da manipulação. Aquela criança começa a perceber que ela só é amada
pelo que ela faz e não por quem ela é. Então, a dor desse traço justamente vai fazer com que aquele sistema nervoso comece a ficar atento ao ambiente, às pessoas, porque aí a criança já percebe que existem outros atores no meio além de papai e mamãe, né? Toda a galera que se reúne na casa dela, e ela vai começar a perceber e tentar entregar algo para a pessoa antes que a pessoa peça, para com que ela se sinta amada, útil. E aí, nesse momento, o sistema nervoso começa a gerar o recurso para a vida adulta, já que a dor é a da manipulação. Para a vida adulta, é justamente, vai gerar um adulto que vai buscar sempre tentar entender as pessoas e vai estar sempre articulando, porque ele tem braços, então, com as pessoas interagindo, para entregar para as pessoas o que elas precisam. Então, o superpoder do psicopata, digamos assim, é a articulação, a estratégia e a liderança. Então, o traço do caráter do psicopata é justamente o traço dos grandes líderes, quer dizer, é aquela pessoa que quando alguém chega, ela já verifica e busca entender o que, que aquela pessoa precisa e qual é a estratégia que ela vai usar para entregar o que aquela pessoa precisa. Porque esse traço, ele detesta ficar devendo alguma coisa para alguém. E ao contrário da patologia clínica, que aparece em muitos filmes, o psicopata é a pessoa que tem esse traço de perfil mais alto, é uma pessoa que ama cumprir todos os acordos que faz. Eu usei a palavra ama, mas amar não é muito do psicopata, porque se você perguntar onde fica o coração, às vezes ele nem sabe. Porque ele não usa, afinal de contas, é um traço frio. Ele é lógico, ele prefere tratos assim. Você me diz o que espera de mim e eu te entrego aquilo que você quer e estamos resolvidos. Ele é lógico, racional, ele é prático. Mas ele é o traço do líder, ele é o traço que convence, que arrasta as pessoas. E aí, de novo, esse é um traço que, se for interessante para ele, ele pode fazer a pessoa ganhar peso, ou ele pode fazer a pessoa perder peso. Já que ele é o traço que lidera os traços, ele pode estimular o oral, no recurso do oral, e ajudar o oral a ficar magrinho, ou ele pode estimular o oral, na dor do oral, para ganhar peso e volume. Ele pode acionar o próximo traço, que é o do masoquista, e potencializar ele tanto na dor quanto no recurso, porque como ele é o traço do líder, ele usa os outros traços do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Eu disse antes para vocês, o traço oral é o traço da comunicação, e não parece, é o meu menor traço, e eu já falei um monte aqui para vocês. Quer dizer, quando eu preciso, o meu psicopata aciona o meu oral e me bota para falar e tá tudo resolvido. Eu tive que negociar para trazer o meu esquizoide hoje, porque estava meio cansado dos Ai, últimos gente. dias, e Vamos mandar, aí vamos mandar coração pro Cláudio, né? Olha aí, tudo que ele O teve que esquizoide fazer não para poder gosta estar de aqui contato falando com isso para vocês. pessoas. Né? Ele disse assim, me deixa aqui na caverna, aqui, tá? Vamos ficar aqui na nossa caverna, Ah, aqui. Essa aqui é a minha caverna, tá? Assim, ah, ele prefere ficar ah, aqui internado com livros, com teorias, ideias, enfim, ele não gosta de aparecer. Mas, enfim, o meu psicopata convenceu ele que ele poderia trazer umas ideias diferentes aí para pessoas que não conhecem e trazer uma ideia nova. Então ele contribuindo queria muito. um pouco mais de destaque, as ideias dele não seriam refutadas, rejeitadas, então ele se dispôs. E agora eu tenho que cuidar desse traço, né? Então, galera, o coraçãozinho ajuda, convidar os colegas aí para vir curtir e entender um conceito novo também ajuda, É tá? O meu isso aí. esquizóide vai adorar. O meu psicopata, então, tá aqui, uau! Né? Olha, eu não parei de gesticular esses braços, né? Esse é o meu psicopata funcionando. Só para vocês terem uma ideia, Aula tá? Eu na tenho prática também, né? 27% de psicopatia, quer dizer, com 18% o psicopata manda no campinho. Eu gosto de brincar, usar essa metáfora. Imaginem com 27%, ele faz o estrago que ele quiser. Inclusive me botar na dor. Por muitos anos eu não entendia nada disso. E quando ele resolvia me jogar no chão, ele me jogava bonito. E num dia eu podia sentir as 5 dores inconscientes de todos os traços ao mesmo tempo. Confusão total. Caramba. Hoje, entendendo o funcionamento deles, o que cada um precisa, eu consigo negociar com cada um e te dizer assim, olha, Tá ok, eu sei pleno. que não quer, mas vamos lá, tu aparece, depois eu te compenso, depois eu te cuido, enfim, tá tudo certo. Então fica mais Maravilhoso. fácil. Tá, agradecer mais uma vez. Sempre à disposição dos amigos. Né? E aí depois, já que eu já antecipei, falei do Bora psicopata pro quando ele próximo. entrou no próximo traço, é o traço de caráter do masoquista. E aí, de novo, vamos fazer aquela ressalva, tá? Não é aquele cara que tem prazer em sentir dor.
Esse traço ele se forma no momento do desfraude, então é quando o sistema nervoso desceu até a linha da cintura da criança e acionou os esfíncteres. Então é aquele momento em que a criança começa a verbalizar que ela tem vontade de fazer xixi, cocô, porque ela começa a ter as sensações, só que ela ainda não tem o controle. Ela só tem as sensações. Depois é que ela vai desenvolvendo o controle à medida que ela vai crescendo. Só que isso gera uma expectativa muitas vezes na família justamente de que fulaninho, né, a criança, não vai fazer. Só que aí acaba acontecendo. E aí, inconscientemente, nesse momento, o sistema nervoso está acionando a quarta dor, que é a dor da humilhação. Então, essa criança, o sistema nervoso dela, percebendo que a expectativa não foi atendida e que ela errou, porque é assim que o sistema nervoso entende, ela se sente humilhada. E se sentindo humilhada, esse sistema nervoso começa a gerar planos, métodos para evitar o erro. Então, o que acontece? Mas imagine uma criança, naquela fase do desfraude, sentindo essa dor a um nível mais forte, o que ela vai começar a fazer? Ela não tem o controle. Então, ela vai começar a analisar. Ah, mas se eu me prender, eu vou conseguir segurar, pelo menos, para avisar. Então, geralmente, o psicopata eu acabei não falando, mas o formato do corpo do psicopata são formatos mais triangulares, então busquem aí nos seus amigos pessoas que têm formatos de triângulo invertido no corpo, então na cabeça, assim, essa cabecinha aqui que vos fala, no tórax, nas pernas, nos braços, sempre formatos mais triangulares são picos mais evidentes de psicopatia. E o masoquista é justamente ao contrário, parece aquela pessoa que foi empacotada a vácuo, sabe? Atarrachadinha, geralmente o pescoço é mais curto, e aí vem aquela expressão curto e grosso, que a gente pode usar por quê? Porque o masoquista, como ele se prendeu, um dos recursos dele é força. E aí, É como o tipo sistema nervoso. uma geladeirinha, assim. É aquele quadradinho. Você vai ver um rosto mais quadrado, um tórax mais quadrado, a linha da cintura às vezes parece que não tem cintura, é reto. Né? As pernas parecem torinhas de árvore, assim. É o nosso gordinho, só que é um gordinho prensado a vácuo, assim, ele foi empacotado. Isso quando a pessoa Forno. tem um pico bem elevado, assim. É. Eu tenho 27% de masoquista e não parece, mas aqui, ó, é a minha testinha que me indica, Ah, porque isso. quando eu era pequeno eu fazia, provavelmente eu devia ter passado, eu devo ter passado muito tempo me prendendo, então, na testa, aquelas ruguinhas que tem muita gente que faz aplicação para tirar, né? Linhas de expressão, uma sensação de peso maior nos olhos, assim, parece ter uma bolsinha d'água aqui no olho, mordida, fechada, né? Aquela pessoa que você olha para os lábios dela e é do tipo assim, daí não sai nada, não vai falar nada, para sorrir é uma guerra, então, mas são aquelas pessoas que geralmente são os fiéis confidentes, quer dizer, é aquela pessoa que todo mundo conta os seus segredos. Então vocês vão identificar no grupo de amigos de vocês quem é aquele amigo ou aquela amiga que você pode contar um segredo e daqui a 200 anos ninguém vai saber. Esse é o masoquista, porque ele guarda tudo. Qual o E a problema desse traço? gente. Ah, pode falar, qual o problema? O que acontece com esse traço? Geralmente essas pessoas, como ele é o segundo traço quente, o masoquista vira o queridão de todo mundo. Para não se sentir humilhado, ele acaba evitando falar, justamente porque se eu falar alguma coisa eu posso ser humilhado, então eu guardo, então eu fecho, eu engulo. E como ele tem o traço da força, geralmente quando ele começa a carregar o lixo emocional de outras pessoas, esse sistema nervoso vai percebendo que ele precisa ter mais força, e na medida que ele precisa ter mais força, o corpo dele vai ficando maior. E aí ele também vai começar a comer mais para ficar maior, para suportar a carga. Então, se você quer Dos fazer um outros. masoquista dos outros, geralmente. Se você quer ajudar um masoquista a emagrecer, é só ensinar ele a soltar a carga e o lixo emocional dos outros. E aí ele emagrece. E aí eu posso usar um exemplo meu, se eu fosse procurar uma foto minha aqui de 2012, eu cheguei a bater Ah, eu 98 vi. quilos. Ah, Eu tem! Lá vi no meu seu Insta antes tem, e depois vocês depois lá no seu Instagram. dão uma Dá pra ver no procuradinha lá. rosto. Aí meu rosto era quadrado. E eu não tinha pescoço, se vocês olharem as fotos, parecia assim. Inchado, assim. 99 quilos.
Aí, na época eu não conhecia nada desses traços, eu fui por outras linhas, fiz todo um detox emocional, percebi essas questões de lixo e em um ano eu emagreci 25 quilos. Uau, uau. Quer dizer, quando você percebe que as suas emoções influenciam as emoções das pessoas ao seu redor, também te influenciam, você pode. Mas imagina isso se eu soubesse disso lá na época. Se eu soubesse disso há 20 anos atrás. Eu não teria feito Ai, quase 20 até, anos de... Não teria feito até 20 eu anos de queria ter te terapia para conhecido há encontrar 20 anos respostas. atrás. Necessário, ó. Então, Pessoal, se você conhece alguém que tem 17, 18 anos aí, já chama aí para essa live. Não deixa a pessoa perder tempo da vida. ah, eu tive no ano passado o privilégio de atender uma família de empresários e o casal e o filho, e aí o filho, 16 anos. Imagina, dois picos, né? Eu vou falar do próximo pico agora. Ele era esquizoide com rígido. Um gênio, Uhum, medalhista bicampeão da OBMEP, crânio, né? uhum. Altamente competitivo, um intelecto daqueles mega. E aí, na função da pandemia, porque foi no ano passado, a mãe disse assim: o que que eu faço com esse jovem que, com 16 anos de idade, que é bicampeão da OBMEP, está com 38 tarefas atrasadas? Pandemia, né? Estudando em casa, né? Sem aula. Eu olhei para ela e disse assim: arruma um desafio para ele e dá uma recompensa. Ele não está em sala de aula, ele não tem com quem competir e ele sabe que ele é um gênio. Nossa, Ele não precisa estudar porque ele sabe que passa na prova, ele não está nem aí. Se ele não tiver um motivador para competição, ele não vai entrar em campo. Cara, o olho do rapaz faiscou assim. A mãe dele disse: já estou pensando no prêmio. O olho dele faiscou de novo, tipo assim: valeu, 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 valeu. nossa, que demais. Essa semana eu falei com a mãe dele, ela disse assim: nossa, fantástico, tá no flow. Por quê? Eu conheço um Você monte de gente assim precisa, que adora um desafio. precisa entender esse funcionamento. E aí, já que eu falei do rígido, então, que é a última etapa, a última etapa dos 5 traços, é justamente quando o sistema nervoso aciona todo o sistema hormonal da criança, e aí é como se fosse o despertar da sexualidade. A criança começa a ter outras sensações no corpo que ela não tinha antes. E aí, nesse momento, a criança identifica que o mundo vem em pares. Então, a menina vai projetar o seu primeiro par no pai, o menino vai projetar na mãe, e a partir daquele momento, ele se sentindo o príncipe ou ela a princesa de papai e mamãe, toda aquela coisa linda, maravilhosa. De noite, ele sente a dor inconsciente da troca, da traição. Por quê? Porque ele vai para um quarto, a criança vai para um quarto e os pais vão para o outro. Então, aquele sistema nervoso, para não sentir essa dor inconsciente da troca ou da traição, ele começa a moldar aquele corpo, porque ele já está mielinizando e finalizando todo o processo das pernas, para ter mais agilidade e ser extremamente competitivo. E aí, nesse ponto, é justamente onde vai deixar o corpo muito mais harmônico, vai gerar, quando a pessoa tem um traço muito alto de rigidez, é justamente aquela pessoa que ela entra no ambiente e ela não precisa nem falar, todo mundo percebe. Porque parece que tem uma energia que chega antes. Por quê? Porque é a energia do rígido chegando. Cheguei para vencer. O rígido chega chegando, mesmo que ele não abra a boca. Porque esta energia de competição está no sistema nervoso e ele foi projetado. Então, só que, qual é o problema da questão do rígido? Como ele triangulou com papai e mamãe, apesar de ser extremamente executor, ele não consegue tomar decisões rápidas porque ele vai estar sempre triangulando entre A ou B em todas as questões. E aí voltamos para o que a Fran falou antes. Geralmente o rígido, se ele estiver sentindo a dor do traço dele, se ele não estiver se sentindo em evidência, competindo, ganhando, ele vai ser o multitarefa que vai fazer 20, 30, 50 coisas ao mesmo tempo, ou 20, 30, 50 cursos e não vai terminar nenhum porque ele não vê ganho. Mas ele precisa se manter ocupado para gastar essa energia. Então esse é o ponto. E o traço de rigidez, ele algumas vezes pode sim ganhar peso quando ele precisa se sentir protegido. Então, geralmente, quando, justamente porque esse é um traço que tem mais relação com a energia sexual, essa pessoa possa ter sofrido abusos na infância, essas questões, que aí, para mecanismo de proteção, aquele corpo ganha também peso, para não ser tão atraente, tão belo, tão atrativo. A gente não diz belo, a gente diz mais harmônico, mais atraente, para tentar disfarçar
ou quando a pessoa está sentindo a dor inconsciente do traço e está se sentindo inclinada a trair. Então, naquele momento, aquele traço, no mecanismo de defesa para não entrar naquela dor inconsciente, ele também pode ganhar peso. Então, a gente Nossa, tem 3 gente, é traços que muito incrível. podem sim ganhar peso. O oral e o masoquista, basicamente, que são os que mais acontecem. O rígido nesses mecanismos de defesa e de proteção. O psicopata, se ele achar vantajoso, ele ajuda os traços a ganhar peso, se não, não. E o esquizoide nunca vai ganhar peso. E aí, poxa vida, todos nós A menos somos um se mix. for lá no Pode meu falar. consultório, se tiver algum esquizoide aí, se for lá no meu consultório, eu consigo fazer ganhar peso, tá? Ganhar Não, a um gente filé. ajuda. Não. Aí vem a questão que, depois da análise, a gente tem a chave mestra, que é justamente entendendo como cada traço funciona, o que cada traço precisa. Se você conseguir convencer o traço esquizoide de que, se ele malhar, gastando primeiro aquela energia daquele corpo, mas ganhando mais massa, e com uma boa alimentação ele vai ter mais energia para a cabeça, ele topa. Legal. E aí vai ajudar a pessoa a ganhar. A não ser que o cara tenha um pico muito grande de esquizoide, porque aí não tem, Sim. aí nada vai convencê-lo, porque ele vai dizer, eu não preciso malhar, eu preciso de energia aqui. É. É. Mas no meu caso funciona bem, eu tenho 17% de esquizoidia. Então eu consigo convencer o meu esquizoide para malhar, para fazer uma alimentação adequada para ganhar massa. Esse ano, na função da pandemia, eu dei uma boa folga para o meu esquizoide. Eu perdi uns 8 O quilos de seu massa magra. psicopata O meu psicopata disse deu assim, uma não, folga para o esquizoide. vamos dar uma folga para o esquizoide. Então, entrei realmente primeiro para estudar e depois entrou a função da pandemia no ano passado e não fui. Então, dei uma folga para o meu esquizoide realmente. O meu masoquista não precisou se sentir forte, então eu continuo com pezinho. Os meus 12% de oral não fazem tanta diferença, ele só gosta de comer bem. E o meu rígido, que são os outros 17%, esse sim vive gritando na minha cabeça assim, e os meus 10 quilos, 8, 10 quilos de massa magra que a gente já perdeu. Mas eu também percebi que um pouco ele desanimou na academia, porque eu comecei a me comparar com os resultados de outras pessoas. Erro falho, você jamais compara o rígido com alguém, a não ser com ele mesmo. Esse traço precisa perceber que ele está crescendo e evoluindo constantemente dia a dia, e ele Sim, só entra em jogo e compete para ganhar. Mas no momento em que ele for comparado com alguém, ele vai sentir a dor do traço e vai sair fora. Então você sim. não diz para um rígido que ele é melhor que fulano, esquece. Já comparou, Legal. se comparou, ele não gosta. Mas você pode dizer assim, ó, você está tendo ótimos resultados, isso aí, você melhorou muito, você está batendo as suas metas, você está conseguindo e conquistando resultados. E ele vai, uou, e aí ele vai para campo. Se ele não vê ganho, ele não vai para campo. Não entra em jogo porque ele prefere perder de WA. Porque aí ele não perdeu, né? Já que ele não competiu. Sensacional. Vamos lá Deixou todo ver mundo as tonto aí, perguntas. galera. Tá tudo O certo. pessoal começou assim, eu me identifiquei aqui, aqui, e aí até parou, porque eu tenho certeza que tá todo mundo se identificando e pega em vários aspectos. Mas aí o pessoal manda as perguntas aqui, ó. Com Opa. quantos anos os traços são totalmente definidos? Se todas as pessoas têm todos os traços, né? Você pode explicar lá a porcentagem. E se tem diferença quando tem dois pais, duas mães, adoção, filha, essas coisas. Uhum. Bom, vamos lá. Praticamente até os 6 anos de idade, tá? Esse processo, 5 para 6 anos de idade. Umas pessoas 5, outras 6, mas vamos setar ali em 6 anos de idade. Esse processo está finalizado. E é mais ou menos o tempo em que o nosso hipocampo, que é a parte do nosso cérebro responsável pela memória, está maduro. Então, a partir dessa idade, o nosso sistema nervoso começa a registrar e organizar as nossas memórias. Até esse período, essas memórias estão no nosso inconsciente, é por isso que a gente consegue perceber pelo formato do corpo. Então, ali, o sistema mielinizou, disparou o sistema hormonal, concluiu, fechou. Você tem a formatação básica, ou seja, depois dali é só o funcionamento do traço em si. Então, depois dos 6 anos de idade, nós somos o resultado dessas 5 crianças dentro da nossa cabeça em 95% do tempo,
que nos controlam, automatizando o nosso convívio. Então, o que acontece? Se eu tenho um traço mais oral e eu sou privado da companhia de pessoas, eu vou sentir a dor do abandono. Se eu tenho um traço de psicopatia alto e eu preciso liderar as pessoas e eu sou mandado o dia inteiro, esse traço vai entrar na dor. Se eu tenho um traço de rigidez e eu sou comparado o tempo inteiro com outras pessoas, esse traço vai entrar na dor. Porque ele vai estar ali sendo comparado e ele não gosta disso. Se o masoquista for humilhado, tiver num ambiente sob pressão o tempo inteiro, pressão ele aguenta. Mas se ele tiver sob pressão, sob medo de errar, aquela pressão constante de que eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar, vai entrar na dor. E se você botar um esquizoide no atendimento ao público lá na linha de frente, vai matar o coitadinho, porque ele não gosta, desgasta, gasta. Ele precisa estar sozinho, gerando ideias. E se ele perceber que as ideias que ele gera não são aceitas e não tem espaço, ele também entra na caverna dele. E esse traço, ele estando no recurso ou estando na dor, ele prefere caverna. Então é aquela pessoa que precisa estar mais sozinha para gerar boas ideias ou para ficar pensando um monte de besteira. Então é o cuidado. E geralmente na adolescência, esse é o traço que está em funcionamento. Que é justamente aquele período em que o adolescente geralmente quer se isolar, quer ficar sozinho ou quer estar com a galera, mas tem aquela parte que quer estar sozinho e que às vezes os pais não entendem. O que essa criança está fazendo aqui? O que essa guria, enfim? Eu me entreguei aqui do sul, né? Guria. O que está fazendo no quarto, que não sei o quê. E é justamente aquele momento em que tem um turbilhão de ideias e esse traço esquizoide está tentando se enquadrar. Porque está tentando entender como as coisas funcionam. Imagina, ele não é mais criança para algumas coisas, ele já é tratado como adulto, ou ele já se sente adulto, mas ele ainda é tratado como criança. Então aquele conflito e esse traço está ali funcionando, justamente tentando organizar essas ideias. Então nesse período, esse traço geralmente está em maior funcionamento. Vai depender muito do perfil e do percentual de cada um. Mas a gente sim vai se identificar com 5 traços, porque ao longo do dia nós oscilamos entre todos eles. Isso que é o legal. A gente entender, então, quando você entende qual percentual que você tem de cada traço, você vai entender que tem horas que você realmente vai precisar ficar um pouco mais sozinho. Se a pessoa tem um traço esquizoide muito alto ou um masoquista muito alto, se ela ficar o dia inteiro em contato com pessoas, no final do dia aquela pessoa vai ter a sensação de que está moída, destruída, ela não tem mais energia para nada. Por quê? Porque o traço foi tão exposto que ele gastou a energia que ele tinha e às vezes mais, então foi para o over. O rígido, se ele estiver no modo over tarefa, quer dizer, executando, mas sem ter um objetivo claro, ele também vai gastar. E aí você vai levar o traço para a dor, que é justamente para estar no modo super tarefa. Quer dizer, ele vai acabar inclusive sufocando, e aí se você tiver uma combinação mais legal de rígido e psicopata, vai ter um nível de controle muito mais alto, uma exigência de controlar ambientes e situações, por causa da combinação dessas duas dores. E aí a pessoa vai estar acabada no final do dia. Se tiver um rígido com masoquista muito alto, aquela pessoa vai ter um nível de exigência de perfeição muito alto. E aí ela vai passar o dia inteiro se chicoteando, cobrando, não tô bom, não tô bom, não tô bom, tem que ser melhor, tem que ser melhor. Sabe o chicotinho que às vezes ecoa na nossa cabeça? Quando ecoar o chicotinho, presta atenção. Ô rígido, ô masoquista, estão gritando lá dentro. Opa, preciso ser mais e mais perfeito. E algumas vezes com a pitadinha do psicopata dizendo assim, isso aí, vamos melhorar, vamos ser mais perfeito, vamos fazer isso direito. Quer dizer, entendendo esses 5 bonequinhos, e é legal, tem uma animação da Disney chamada, da Pixar, Divertidamente. Ai, fantástico. Esse desenho é fantástico e se você já olhou, você vai gostar da ideia. E se você nunca olhou, vale a pena olhar, mas você já vai olhar pelos olhos agora dos 5 traços de caráter, porque lá são 5 emoções envolvidas. É alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. E aqui nós temos 5 traços de caráter. Então, assim, se você olhar o bonequinho do medo, ele é comprido. Parece que ele foi esticado. O medo é o esquizoide. Porque o esquizoide tem medo das ideias dele serem rejeitadas. A tristeza, aquele bonequinho azul redondinho, é o traço oral, que vive chorando e que ninguém dá atenção, porque, poxa, ninguém gosta de tristeza. E ela vive ali chorando e toda sentimental. E a alegria, que é a psicopata, né, o traço psicopata, que acha que
lidera todo mundo, não gosta do traço oral, justamente por quê? Porque ele parece fraco, ele parece frágil, ele parece carente, ele é sentimental demais. Então, no desenho, a alegria isola a tristeza, achando que a tristeza é a culpada de tudo, né? E o masoquista é o raiva, que é aquele bonequinho quadradinho que tá ali o tempo inteiro e daqui a pouco, quando ele não aguenta mais, ele explode, parece uma bomba atômica. O traço masoquista é a mesma coisa. Se você botar um masoquista sob pressão, sob tensão, e você ficar humilhando ele muito tempo, ou se ele estiver num ambiente que ele se sente muito humilhado, ele vai aguentar, vai aguentar, vai aguentar. Só que na hora que esse cara explodir, sai da frente. É uma bomba atômica. E ele vai lembrar de coisas, esse traço vai te lembrar de coisas de 10, 20, 30 anos atrás que alguém te Que são fez e ele vai te aguardados. jogar na cara. Nossa. E alguém vai dizer assim, poxa, mas foi só uma piadinha. Aquela piadinha foi a gotinha para transbordar um copo. E aí é uma bomba atômica. E o rígido no desenho é a nojinho, que detesta ser comparada justamente com os outros, porque é o traço competitivo. Então, eu sou perfeito. Por que que eu preciso ser comparado se eu sou perfeito? Esse é o funcionamento. Na questão da criação de pais, tá? A gente sempre refere e remete a pai e mãe, mas a gente pode remeter à questão justamente. Ah, mas não tinha um pai, mas tinha. Vamos levar para outro extremo. Não tinha um pai. Pais separados. Mas o pai estava sempre presente nas conversas da família. Acontece bastante, né? Separa o casal, a mãe cria a criança, muitas vezes naquela questão, inclusive, que não é legal de alienar a criança contra um ou contra outro. Então o pai está sempre presente nas conversas. O pai não é presente fisicamente, mas inconscientemente ele está presente no campo. Vai influenciar igual. Um irmão mais velho ou irmãos mais velhos, e aí vai somando. Imagine lá, sei lá, a terceira filha ou o terceiro filho, e aí aquela criança está competindo a mãe ou o pai com mais dois ou três. Vai moldar ainda mais esse nível de competição. Uhum. Pode ser ao contrário, pode ter sido criado pelo pai e a mãe era ausente, ou enfim, gera o mesmo mecanismo, porque é um mecanismo inconsciente. E aí a gente poderia entrar em outras teorias que não vêm ao caso de funcionamento dessa questão de campo de Se deixar, a energias. gente fica aqui para sempre, né? E aí eu posso acabar dando um nó na cabeça da galera, né? Então Aham. já é muita informação isso aqui, né? Vai ter gente que vai estar, daqui uma semana vai estar caindo ficha ainda, né? Uhum. Só com essa nossa explanação aqui, sem entrar no detalhamento do traço de cada um, né? Uma dúvida que eu fiquei pensando, assim, a Helena falou aqui, né, da importância de descobrir os traços dos filhos para saber como apoiar e conduzir. Mas eu fiquei na Perfeito. dúvida o quanto a gente interfere para Interfere. que o filho tenha aquela dor inconsciente. Na realidade, essa pergunta é interessante porque essa dor ela é inerente de cada ser humano. Então, assim, eu tenho um filho com 2 anos e 9 meses. Eu sou suspeito de novo porque eu fui buscar na internet como criar um adulto saudável quando ele fez 1 ano de idade e encontrei essa formação. E aí, eu já tinha visto, acho que quando eu estava na primeira ou na segunda turma na época, quando eu vi, eu disse, mais uma ferramenta de análise, eu não dei bola. E quando meu filho fez 1 ano de idade, eu fui procurar na internet porque eu não queria que ele passasse por diversas histórias e problemas que eu tive na minha infância e adolescência. Eu disse, pô, eu perdi meu pai com 6 anos de idade. Então eu fui criado por uma mãe e uma avó alemã mega rígida e exigente. Muito masoquista, minha avó, hoje entendendo os traços dela, mas naquela época, pensa naquelas alemoa, querida. Vovó era um amor, ela aprendeu a falar português depois do quinto ou sexto genro e nora brasileira, ela só falava alemão. E aí eu chegava da escola feliz da vida, porque a gente acabou indo morar com ela, e chegava com o meu boletim e dizia assim, olha avó, tirei um 8. Fez mais No que outro dia, obrigação. olha avó, tirei um 10. Bom, não fez mais que tua obrigação. Putz, imagina, né? Fantástico. Então, só que tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte ruim a gente deixa porque a gente não veio contar de história triste aqui. Com certeza. Mas nessa busca, então, A intenção é ajudar, né? por não Levantar, ter pôr um para modelo, cima. por não ter tido a figura masculina de um pai, eu comecei a construir o que seria um pai.
E aí eu fui buscar então como criar um adulto saudável, como ter um modelo de pai, um referencial. E aí nessa busca eu encontrei a formação, me apaixonei, caí para dentro, estudo até hoje. Porque se tem uma questão que eu encontrei dentro desta metodologia e dentro desta formação em empresa é que nunca se para de aprender. Até uma semana atrás eu estava num processo de estudos de imersão dentro de um conteúdo deles que hoje eu ainda não posso divulgar e não posso falar, mas que está sendo aplicado na pesquisa da cura da depressão e do câncer, Então, aqui, trabalhando ó. esse funcionamento dos traços. A Jacira Então, perguntou sobre as evidências científicas, né? E aí fala um pouquinho aí dessa relação bom, com o estudo hoje a da empresa depressão. Hoje a empresa, como é. Tem gente que chama de pseudociência, né? Afinal de contas, há comprovações científicas. Hoje existem estudos. No ano passado, em janeiro do ano passado, eu fui num evento presencial em São Paulo com 2.500 pessoas. Ainda não havia a função da pandemia, era só uma gripezinha, vocês vão lembrar disso. E lá, para 2.500 pessoas, o Corpo Explica, que é a empresa a qual eu fiz a formação, apresentou os dados da pesquisa científica deles da cura da depressão. A gente não pode usar a palavra cura por uma questão de lei, mas eles evidenciaram que todos os mais de 1.000 pacientes que passaram pela clínica do instituto deles de pesquisa, até aquele momento, todos os pacientes que aplicaram a metodologia que foi ensinada a eles tiveram alta dos seus psiquiatras e pessoas que há mais de 20 anos tomavam remédio tarja preta ganharam alta e foram considerados aptos pelos critérios da Organização Mundial da Saúde. E neste evento, a pessoa aqui que vos fala e mais alguns milhares escolheram o câncer como a próxima doença que eles fossem pesquisar. E até o momento, todos os pacientes que passaram pelo procedimento não estão mais tendo reações adversas à quimioterapia. Só que a maldade falar isso, por quê? Porque hoje não tem profissional o suficiente, qualificado e formado para atender. E esta metodologia possivelmente daqui a uns 2 anos irá virar uma profissão, porque hoje o instituto deles tem aval, inclusive, do Ministério da Saúde para fazer essas pesquisas. Quer dizer, então, precisa de evidência científica? Teremos muitas. É Cada vez pseudociência? mais, É pseudociência, chame do que quiser. Muita gente se cura e se curou de câncer com autoajuda. Livrinhos de autoajuda. E dentro do gênero de autoajuda, em 2012, eu tenho uma formação do método da Louise Hay chamado Você Pode Curar Sua Vida. E Louise Hay se curou de câncer 3 vezes aplicando o método que ela validou e criou. Então, assim, é autoajuda? Eu costumo dizer que só ajuda quem se ajuda. Então, assim, ok, eu entrego a análise para a pessoa, eu explico qual é o funcionamento dos traços dela, ela entende. Fantástico. Depois eu vou lá e ensino a pessoa a aplicar a chave mestra, que é a outra metodologia para trabalhar com os traços, e a pessoa aprende. Mas se ela não quer usar, ela não vai usar. se tem uma coisa que ninguém tem dúvida, tenho certeza que ninguém tem mais dúvida, é da influência do pensamento em tudo, né? Nas suas atitudes e nas doenças, e na cura, e na resistência, e na reação. Não, ninguém tem dúvida disso, tenho certeza. Então, mas tem muitas pessoas que precisam. E aí imagine assim, tá? Só dentro da soma dos meus traços, eu tenho mais de 60% do meu sistema nervoso é racional. Eu preciso de evidências lógicas. Eu preciso de respaldo. Eu preciso entender de onde veio, por que veio e o como originou. E esta metodologia, que eu passei mais de 10 anos tentando encontrar os porquês, e em muitas teorias que eu estudei só me entregavam o como, me entregaram o porquê, o como, o onde, o quando e com o que e o que fazer. Então, para mim foi perfeito. Fechou todas. Foram mais de 10 anos pesquisando algumas teorias, algumas filosofias, porque imagina, com 17% de esquizoidia, o que eu mais gosto de fazer é estudar. Dá. Não, ó, eu achei tudo muito fantástico. Quando você fez a leitura do meu corpo, eu fiquei impressionada. Oi, tá mudo? Nossa, meu relógio falou Voltou. aqui comigo. A Joana perguntou aonde. Eu acho que meu fone desligou também.
Uhum. Acho que foi isso, acabou a bateria do meu fone. Então, a Joana perguntou aonde ela pode aprender mais, onde todo mundo pode aprender mais, né? Então, eu vou anunciar o que eu falei que eu ia anunciar, que era surpresa agora no final da live, que a participação do Cláudio no meu desafio Destravando a Balança não acaba aqui. Então, vai ter uma surpresa, vocês vão ter a chance de entender mais sobre o Corpo Explica lá no desafio. Então, tem que se inscrever lá no link que está no meu perfil